Dentista, se o paciente chega no seu WhatsApp perguntando o preço e depois some, o problema não é o valor, é o seu atendimento. E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar aqui um roteiro que eu mesmo criei e apliquei para os meus parceiros de negócio, os meus clientes, e que gerou até 80% de taxa de conversão, 80% de agendamento e comparecimento no consultório. E o melhor de tudo, sem pressão, sem ter cara de vendedor, sem empurrar procedimento nenhum para o paciente, somente agregando valor e entendendo a dor e o desejo do paciente e assim fugindo do preço e trazendo ele para a nossa base. Hoje, 100% dos consultórios que me procuram, eles cometem esse mesmo erro. Eles acabam atendendo as pessoas no WhatsApp muito técnico, muito robotizado e acabam esquecendo que são pessoas que estão do outro lado e que estão com um problema e uma dor para ser resolvida. Acaba respondendo somente o que o paciente pergunta, não entende a dor, não gera conexão e deixa o paciente ir embora e pensar. E o pior, ainda depois me dizem que tráfego para WhatsApp, tráfego para consultório odontológico não funciona. As pessoas que chegam no WhatsApp, elas não convertem. Nesse vídeo eu vou te entregar o passo a passo de um atendimento que transforma curiosos em pacientes agendados no seu consultório. E uma coisa, se você aplicar isso hoje, eu tenho certeza que você vai virar o jogo do seu consultório. Mas antes de a gente ir para o conteúdo, eu quero te pedir um favor. Coloca aqui nos comentários se você tem dificuldade em converter as pessoas, em converter os leads que chegam na sua base em pacientes agendados. Qual a sua dificuldade em marketing digital? Conforme o conteúdo que você colocar aqui, a sua dúvida que você colocar aqui, eu vou criar um conteúdo exclusivo para te tirar todas as dúvidas, que você possa ter resultados reais aí para o seu consultório. E também se inscreva aqui no canal. Nosso canal aqui da Found foi criado exclusivamente para ti, doutor e doutora, que quer parar de ficar na mão de agências e sim construir um negócio lucrativo, posicionamento na internet, entender como que funcionam os anúncios online, todo o ecossistema online e assim gerar resultados satisfatórios, como a gente já sabe que tem consultórios que têm resultados na internet. Ativa também os sininhos das notificações, que assim cada vídeo que entrar aqui no canal você vai ser o primeiro a saber e já vai conseguir ver o conteúdo na hora, fresquinho, que eu produzi especialmente para você. E se você ficar até o final, eu vou te dar um presente, mais um presente exclusivo para ti aqui, onde você vai ter o seu 2026 totalmente transformado no seu consultório, onde você vai sair de 30, 40 mil de faturamento, aí chegar aos seus primeiros 80, 100 mil reais de faturamento por cadeira. Beleza? Então bora pro conteúdo agora? E um roteiro estruturado hoje de um WhatsApp que converte para um consultório odontológico, ele é constituído em 5 etapas. E eu vou te passar a primeira aqui agora, que é a apresentação. A primeira mensagem nunca é sobre preço. A primeira mensagem ela tem que ser de pessoa com pessoa. Você tem que se apresentar primeiro, gerar conexão com a pessoa e mostrar que ela está falando com um ser humano, com uma pessoa, não com um robô, não com um bot. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Sempre chama a pessoa pelo nome. Normalmente fica o nome dela lá no WhatsApp. Você vai chegar e vai falar a seguinte frase assim, ó: Oi Frander, tudo bem? Aqui é a Clarice do consultório da Mariana Vieira, tudo bem com você? Paciente não conversa com robô, conversa com gente. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é gerar essa conexão, quebrar já o gelo já no seu primeiro contato. E a segunda etapa é identificar a dor. E é aqui que a maioria dos doutores, a maioria das atendentes ou das secretárias elas erram. E é nessa etapa aqui que ela é fundamental para fugir do preço e gerar conexão. Em vez de explicar para a pessoa sobre o tratamento, gere uma conexão, faça uma pergunta para ela. Digamos que essa pessoa ela chegou através de um anúncio do tráfego pago. Você vai usar essa seguinte pergunta aqui: Frander, eu vi que você veio pelo anúncio de protocolo de implantes. Para eu te ajudar direitinho, me conta o que está acontecendo. Qual a sua principal dúvida ou o que você gostaria de resolver agora? Esse é o primeiro exemplo. Agora tem o exemplo 2. Digamos que a pessoa ela chegou na sua base aí organicamente, já uma possível restauração, uma possível aí um canal que ela chegou para resolver e ela está com a dor e não veio do tráfego pago, mas ela chegou no seu WhatsApp já pedindo para um agendamento. Aí você vai fazer essa seguinte pergunta para ela: Frander, me fala um pouquinho sobre como está sendo para você lidar com essa dor de dente. Assim eu consigo te entender direitinho e te passar as melhores orientações. Quem fala de dor se envolve emocionalmente com a solução. E agora eu vou te explicar aqui, eu vou parar um pouco nessa segunda etapa aqui, porque ela é a principal etapa aqui do atendimento no WhatsApp, onde tu vai gerar realmente a conexão e vai tirar a pessoa do preço. E assim você vai garantir que ela venha no seu consultório. A neurociência e a psicologia explica isso e eu vou te passar isso em 4 pontos aqui dessa
segunda etapa. O primeiro ponto, quando você começa a identificar a dor, o paciente já vai entender. Essa clínica ela se importa comigo. Essa clínica ou esse consultório ele me entende. O efeito mental que já gera no paciente é percepção e empatia e competência. No sentimento dela, ela já vai sentir na hora, realmente alguém quer me entender e não apenas só vender. Quando o paciente fala da própria dor, ele sente que está sendo ouvido, para de te ver como atendente, começa a te ver como alguém que vai ajudar. E o resultado? A confiança ela já começa ali. Segundo ponto dessa segunda etapa, ele revive a dor, ele começa a intensificar mais a dor ainda. E com isso aumenta o valor da solução. O efeito emocional ativado é a ativação da dor. O sentimento que ele vem, incômodo, frustração, vergonha e urgência. Normalmente o paciente vai vir com o seguinte argumento: me incomoda sorrir, eu tenho medo de perder o dente e eu evito fotos. E logo o paciente se conecta com a emoção do problema, percebe que aquilo é maior do que a só estética e começa a querer alívio, não só informação. E o resultado disso? A solução começa a valer mais do que preço. Terceiro ponto dessa segunda etapa, ele se compromete com a própria história. O efeito mental disso é o alto engajamento. Mentalmente, a mente dele começa a falar assim, ó, uau, eu tenho que resolver esse problema. Quem verbaliza a dor se envolve, cria um micro compromisso, fica psicologicamente mais aberto para a próxima etapa. Na prática, quem fala se compromete, quem só escuta compara. E o resultado disso, ele para de ser um curioso e vira um potencial paciente. E o quarto ponto, você muda o jogo de preço para valor. Antes, quando ele chegou no seu WhatsApp já pedindo um agendamento onde ele não tinha exposto a dor dele, o sentimento dele era quanto custa? Depois que ele expôs a dor, o sentimento dele é isso resolve o que eu sinto? Seguindo esse passo, você desloca o foco que antes era de preço para resultado e alívio. Depois que você seguiu todas as etapas, espera o paciente falar. E aí nós vamos para a terceira etapa, que também ela é super importante, que é a prova social. Lembrando, você chegou na segunda etapa, atingiu o pico dele, o máximo de onde ele expôs a dor dele. Você ativou gatilhos emocionais, ativou a dor dele, fez ele lembrar da dor ainda, que trouxe ele para sua base. Agora que você vai com a prova social, você vai dar uma visão para ele, da onde que ele pode chegar com os resultados que você pode aplicar para ele. Aí antes de falar preço, mostra que isso já deu certo com outras pessoas também. Um exemplo, Frander, eu te entendo completamente, viu? Inclusive, vou te mostrar aqui alguns resultados de pacientes que já passaram pela mesma situação de você e estão super satisfeitos. Aí o que você vai fazer? Você vai mostrar uma foto de antes e de depois. Se tiver um depoimento em vídeo de um paciente, melhor ainda. E aí você vai vir com a seguinte pergunta para ele. É isso que você está buscando, né? Por que você vai fazer isso? O paciente ele não compra tratamento. Ele compra resultado possível para a dor que ele está querendo resolver naquela hora. Fazendo essa terceira etapa, aí você espera o paciente responder também, para depois vir para a quarta etapa do roteiro. Aí a quarta etapa do roteiro é você vai vir para o agendamento com escassez e mais um bônus. Aqui nessa etapa, super importante, você não pergunta se o paciente quer. Você vai conduzir ele para a sua opção que você vai disponibilizar para ele. Aqui você vai dar uma escassez real e duas opções de data para um agendamento. Lembrando que você já vai vir da terceira etapa e aí você vai concordar, vai validar as emoções dele e aí vai trazer já para CTA. Um exemplo, certo, Frander? Ou, oh, que legal, Frander. Olha só, a agenda da doutora Mariana está bem cheia essa semana, mas eu consegui uma brecha no final da tarde. Para te ajudar, se você vier entre hoje ou no máximo depois de amanhã, eu vou liberar uma condição especial. Você prefere marcar entre hoje ou amanhã? Quando você faz isso, quando você dá duas opções que você quer, o cérebro automaticamente ele já vai escolher uma. Agora, quando você pergunta se ele quer, aí normalmente o paciente foge. Aí nessa quarta etapa você espera o paciente responder para ver qual é das duas opções que você deu para que ele possa agendar. E aí você vai para o comprometimento, fazer ele vir no consultório e sentar na cadeira. Seguindo essa etapa aqui, a taxa de comparecimento ela chega a ser de 85%. Vamos para o exemplo prático aqui agora. Perfeito, Frander, vou reservar a sua vaga agora. Como é uma condição especial e se acontecer qualquer imprevisto, só me avisa com antecedência para que eu possa liberar essa vaga para outra pessoa. Posso contar com a sua presença? O compromisso verbal ele diminui a desistência. Aí você espera o paciente responder e aí logo em seguida, na sequência, você vai lá no seu CRM ou no Google Agenda e você já vai deixar marcado os 3 lembretes, tá? Lembrete,
2 dias antes da consulta, no dia anterior à consulta e no mesmo dia da consulta. São esses 3 lembretes que você vai ativar para poder deixar esse paciente com um nível de consciência alto e assim ele vir no seu consultório. Uma observação muito importante, sempre tente marcar com esse paciente para no máximo 3 dias depois do primeiro contato, porque dessa forma o paciente ainda vai estar muito quente na cabeça dele que ele tem um compromisso aí no seu consultório. E aí assim você mantém a sua taxa de comparecimento alta aí no seu consultório. Agora, doutor, percebeu que em nenhum momento aqui eu falei de técnica, eu falei de características de um atendimento? Nome difícil ou tabela? O foco quando chega o paciente no WhatsApp sempre é a pessoa, a dor, a solução e a decisão. E é assim que clínicas que passam a só dar informação começam a vender com ética e resultado previsível para o seu consultório. Agora, doutora, se você quer aplicar isso no seu consultório ou na sua clínica, mas sente que os teus atendimentos ainda estão te travando, eu vou deixar aqui na primeira linha da descrição um link que é para um diagnóstico 100% gratuito aí para o seu consultório. E nesse diagnóstico, em poucos minutos, você vai descobrir exatamente onde é que está sendo o seu gargalo, aonde que está perdendo pacientes através do WhatsApp e no seu marketing. E doutor, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo o WhatsApp ou também quais são as suas dúvidas nos anúncios online e assim eu consigo te ajudar melhor e eu consigo não deixar mais você na mão de agências e assim a ter resultado previsível para o seu consultório. E lembre-se, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações porque aqui a gente fala de marketing para consultório odontológico e é de pessoas que vivem isso na prática todos os dias, que atende muitos consultórios aí pelo Brasil afora. Beleza? Um forte abraço aí, então até o próximo vídeo.